e o Brasil vem atingindo taxas cada vez menores de investimento. Hoje, a taxa de investimento do Brasil é inferior ao período da pandemia e do pós-pandemia. Para vocês verem como o governo Bolsonaro fez milagre nesse período. A gente tem sempre que agradecer a Deus que, durante a pandemia, nós não éramos governados por um governo do PT, por um governo do Lula. Senão a tragédia seria, assim, absurda. Hoje, sem pandemia, o Brasil vem colhendo derrotas na área econômica que não são poucas, além de taxas e impostos que o povo não aguenta mais. Até compras, né, de baixo valor em sites estrangeiros a gente está se ferrando e está sendo taxado. Mas voltando aqui à questão, ao cerne desse vídeo, que são os investimentos estrangeiros no Brasil. E aqui a gente tem vários fatores. Eu vou fazer aqui um compilado de 3 matérias, uma do Valor Econômico, que está em tela, outra da Infomoney e uma outra da revista Veja. E nessas 3 fontes existe o consenso. Temos 3 fatores predominantes que estão ferrando com o Brasil. O primeiro é a questão da insegurança jurídica, né, do STF, e aí na reportagem da Infomoney eu vou detalhar um pouco por que ele chegou nessa conclusão. A questão da dívida pública, e aí no governo Lula esse é um assunto sensível, porque não para de piorar, e consequentemente acarreta no terceiro ponto, que é a questão da inflação nas alturas. O governo não cria as condições para que o Banco Central consiga reduzir a inflação. Tá? Então a gente tem aí esse tripé, esses 3 fatores que têm prejudicado o Brasil. E eu acredito que esse fator da insegurança jurídica seja algo novo ao longo da história do Brasil. Então aí é difícil a gente saber lidar com isso, né? Porque a gente depende de uma autocrítica do Poder Judiciário em si. Aqui na manchete do Valor fala o seguinte: Brasil volta a ter uma das 20 menores taxas de investimento no mundo. O FMI fez um estudo considerando 170 nações e o Brasil está nas últimas posições, nas 20 últimas posições desse ranking. Para vocês verem que vergonha. Pegando aqui um trecho dessa reportagem, fala o seguinte, ó: após discreta melhora em 21 e 22, lembrem-se que 21 e 22 era governo Bolsonaro. E aí, como o Valor Econômico é do Grupo Globo, eu tenho a impressão que é por isso que, por ter sido um período do governo Bolsonaro, eles tentam desmerecer. Após discreta melhora. Mas o momento era conturbado, era pós-pandemia, estávamos saindo de uma pandemia. Como resultado da recuperação pós-pandemia, a taxa de investimento do Brasil, a partir deste ano, deve se estabilizar entre 15% e 16% do PIB até 2029, recolocando o país nas 20 últimas posições entre 170 nações para as quais o FMI tem estimativas. E aqui eu quero trazer mais 2 reportagens, começando pela da Infomoney, que explica o que está acontecendo com investimentos no Brasil, por que eles estão hesitantes, porque estamos patinando e até mesmo diminuindo a nossa taxa. E aqui na reportagem trazem alguns fatores, entre eles o seguinte, ó: o primeiro fator tem sido a ampliação de insegurança jurídica. Deixa eu dar um zoom aqui maior. Recentemente, o STF reformou o entendimento tributário e incluiu na decisão retroagir vários anos. Ou seja, eles tomaram uma decisão e ela valeu para o passado. Ou seja, um entendimento da corte pode mudar e, junto com ele, o passado pode ser reformado. E seguindo aqui, diante desse tipo de risco, os investidores não conseguem avaliar os investimentos, ou pelo menos não conseguem planejar fluxos de caixa com segurança. Obviamente, então aqui temos o fator jurídico. O nosso STF tem promovido insegurança jurídica para quem quer investir no nosso país, de acordo com a reportagem. Um outro fator é a deterioração do ambiente macroeconômico, em que a dívida pública cresce de maneira preocupante. E aqui a gente está falando, obviamente, do governo Lula. É um governo que não para de aumentar o Estado, não corta da carne, não diminui despesas, a carga tributária é sufocante. Então, o governo não colabora. E como consequência também disto, temos o outro fator, que é a taxa de juros, que está nas alturas. E por quê? Porque o governo também não cria as condições para que o Banco Central possa diminuir as taxas de juros. Então, o governo não corta a despesa, não diminui o Estado, não faz o seu dever de casa. Então, de acordo aqui com essa matéria do Infomoney, são 3 os principais fatores: insegurança jurídica, dívida pública e inflação nas alturas. Tá? Então, aqui, judiciário e governo Lula.
E aí tem uma outra reportagem da Veja que fala o seguinte: essas duas anteriores do Valor e do Infomoney são matérias desta semana, tá? Dessa semana do dia 24 de julho de 2024. Essa reportagem da Veja é de junho. Na verdade, ela é de março de 24 e ela foi atualizada em junho de 2024. Ela fala o seguinte: baixas taxas de investimento indicam sinal de alerta para a economia do país. E aqui eu quero trazer um trecho que me chamou a atenção dessa reportagem. Diversas razões explicam os baixos níveis de investimentos no Brasil. A instabilidade política, econômica e até mesmo a jurídica acaba afugentando empresários e investidores, afirma Cláudio Fristack, economista e sócio da consultoria Inter. Então aqui mais uma reportagem com uma outra pessoa falando basicamente as mesmas coisas. Insegurança jurídica, economia e a instabilidade, né? A instabilidade política que o Brasil vive. E se a gente pegar aqui esse gráfico que mostra ao longo das décadas a taxa de investimento no Brasil, uma coisa que me chama a atenção, primeiro, que o Brasil desde os anos 90 só vem piorando, piorando, piorando. E é uma pergunta que eu faço para vocês, de 90 para cá, mais especificamente dos anos 2000 para cá, quantos governos petistas nós tivemos? Para lembrar, estamos no quinto. Já tivemos 2 de Lula, 2 de Dilma e estamos no terceiro governo Lula. Então, é claro que eles têm muita responsabilidade nessa nossa taxa de investimento que patina há décadas. Porque nos últimos 30 anos, o PT foi o partido que mais esteve disparadamente ocupando o poder. E uma outra observação importante é o seguinte: se a gente pegar aqui pelo gráfico, de 2019 para cá, ou seja, governo Bolsonaro, onde tivemos em 2020 pandemia, 2021 e 2022, pós-pandemia, aquela recuperação. Mesmo assim, na pandemia e no pós-pandemia, o Brasil teve uma taxa de investimento superior ao ano de 2023, já governo Lula, que não tinha pandemia. Tá, então Bolsonaro, além da pandemia com lockdown e tudo aquilo que a gente já sabe, tinha também uma guerra se iniciando entre Rússia e Ucrânia. Tá, então, a despeito de tudo isso, apesar de tudo isso, o governo Bolsonaro conseguiu ter neste indicador também um resultado melhor do que esse governo Lula. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui da reportagem é o seguinte: o caminho mais curto para acelerar os níveis de investimentos passa pelo aperfeiçoamento do ambiente de negócios. E aqui que eu acho que é um outro calcanhar de Aquiles em países que são governados por esquerdistas, que é o seguinte, ó, nesses aspectos, as reformas que foram aprovadas, trabalhistas, previdenciária e mais recentemente tributária. Eu não me lembro de ver o PT contribuindo positivamente para a reforma trabalhista e previdenciária. Aliás, pelo contrário, eles faziam muitas críticas, tentavam realmente minar essas reformas. E elas são importantes para melhorar e para acelerar os níveis de investimento, conforme diz aqui a reportagem. Então aqui é um ponto importante, porque na prática é o calcanhar de Aquiles de governos esquerdistas, promoverem reformas de qualidade nesses assuntos. Graças a Deus tivemos Temer e Bolsonaro que aprovaram boas reformas na área trabalhista e previdenciária. Então, isso está fazendo até com que o governo Lula possa colher frutos. Por enquanto, ainda estamos patinando. Uma outra coisa que me chamou a atenção: o Brasil, arredondando, está com 17% em relação ao PIB da sua taxa de investimentos. Mas se a gente pegar, por exemplo, China e Indonésia, elas estão hoje com uma taxa anual de 30% do PIB, né? Taxa de investimento. E a China, mais de 40%. Então, assim, a gente está muito atrás. Eu não vou aqui culpar só o governo Lula, obviamente. O Brasil vem caindo constantemente. Só que desde os anos 90. Dos anos 90 para cá, já estamos no quinto governo petista. Então eu não vou culpar apenas este quinto mandato. Mas tivemos os outros, 2 de Lula e os 2 da Dilma. Né? Então, assim, eles têm sim uma culpa importante nesse nosso cenário. Porque eles estão no poder há muito mais tempo que os outros. Considerando aí principalmente esse século que se inicia. Então, isso a gente não pode também aliviar para o lado deles, porque eles têm a sua parcela importante de contribuição. A própria reportagem também lembra o seguinte: o governo Lula, historicamente adepto do aumento dos gastos públicos, mira agora uma agenda de reindustrialização. Então, gastos públicos, despesa, marca registrada de governos petistas. Isso
Obviamente, volta para aqueles fatores de déficit público nas alturas e, consequentemente, impactando na inflação que o Banco Central não consegue abaixar porque as contas públicas não estão em ordem. Tá? Então a reportagem também reforça esse aspecto. Só que aí, de repente, a gente pode ter alguma esperança, porque, de acordo aqui com a matéria, o Alckmin veio com uma notícia de que o governo mira agora uma agenda de reindustrialização. E de acordo com o Geraldo Alckmin, ele fala o seguinte: que o governo aponta diversas frentes de atuação para incrementar o investimento. A primeira delas é o programa de depreciação superacelerada, que visa estimular a renovação do Parque Fabril, dando prioridade à indústria de transformação. Em sua fase inicial, o incentivo contará com 3,4 bilhões de reais em 2024 e 2025. Além disso, há também um projeto de lei que prevê a criação da Letra de Crédito de Desenvolvimento, o LCD, para baratear o acesso a linhas de financiamento. A última das medidas, ao menos por enquanto, é o programa Mover, que oferece 19 bilhões de reais em incentivos fiscais ao setor automotivo até 28. Bom, aqui eu não tenho uma opinião formada sobre isso aqui que o Alckmin falou. Mas, claro, como brasileiro, vamos torcer para que alguma coisa na área econômica dê certo por parte deste governo. O fato é que hoje a nossa taxa tá ridícula. Tá uma taxa que conseguiu ser pior do que nos tempos de pandemia. Tá? Então, vamos torcer que o governo tenha uma habilidade e uma inteligência na área econômica que eu não tenho muita esperança nesse sentido. Mas, enquanto brasileiro, vou torcer para que isso aconteça, evidentemente. É isso, pessoal. O Brasil precisa, enquanto nação, se atentar, principalmente às instituições. E aí estamos falando do poder judiciário, que tem que fazer uma autocrítica, a política, mas aí a política é o povo que elege, né? Então tem Congresso, tem o Executivo, a Presidência da República. Aí, no caso, o povo também precisa colocar a mão na consciência. Os argentinos fizeram isso, tiraram finalmente a esquerda do poder e o Milei já está começando a revolucionar. É claro que vão ser anos de sofrimento para os argentinos, mas para sair do buraco que a esquerda deixou aquele país, só com medidas duras, impopulares. Mas o argentino parece que atingiu essa maturidade. Precisa acontecer algo similar no Brasil. Temos que estancar por um tempo, democraticamente, a esquerda no poder. Temos que colocar governos de direita, de centro-direita, porque eles vão colocar uma ordem nas contas públicas do Brasil, do meu ponto de vista. E isso vai trazer, consequentemente, investimentos para o Brasil, tanto investimento privado local como estrangeiro, que é o que hoje o Brasil não está chamando a atenção dessa galera. Então, bilhões estão deixando de entrar no nosso país, gerando empregos, aumentando o nosso PIB, dinamizando a nossa economia, mas os fatores a gente já sabe. Várias matérias diferentes, elas convergem em alguns aspectos. O fator judiciário, da insegurança jurídica, e fator econômico, né? Dívida, inflação, etc. Que aí a gente não pode ignorar que tem uma ligação direta com este governo Lula, com esse governo gastador. Pessoal, é isso. Coloque nos comentários o que vocês acham, se concordam com as minhas observações ou não. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.